Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Era de Aquário, porque uma pessoa me mandou uma pergunta querendo que eu falasse um pouco sobre a Era de Aquário e querendo saber se a gente já está nessa era, o que que isso significa. E essa expressão é uma expressão bastante conhecida e muita gente já ouviu falar, né? Mas muita gente não sabe o que quer dizer essa Era de Aquário. Essas eras, Era de Aquário, Era de Peixes, são períodos muito longos de mais de 2000 anos que a humanidade passa. Então não é uma coisa que vai interferir na vida de cada um, sim uma coisa muito ampla. Todo o planeta está passando por aquele período. Mas o que é isso tecnicamente? Bom, quando tem o equinócio de primavera, que é quando o Sol entra em Áries, né? Primavera do hemisfério norte. Atrás do Sol tem o signo hoje é de Peixes, né? Muitos anos atrás foi o signo de Áries, e aí isso foi mudando e passou a ser o signo de Peixes. E aí isso continua mudando para ir para o signo de Aquário. Mas por que acontece isso, né? É por causa do movimento da Terra. Então a Terra, ela gira fazendo a rotação, mas ela também faz um outro movimento. Então imaginem um peão. Eu não tenho um peão aqui para mostrar para vocês, mas imagine que eu estou aqui segurando um peão na minha mão. Então eu vou girar aqui o peão. Girou assim, que nem a Terra. E além de fazer esse movimento assim, o eixo do peão ele faz um movimento que é assim, não faz? Esse movimento a Terra também faz, mas é um movimento muito lento, não é uma coisa perceptível de um ano para o outro. Então, para ele fazer um movimento de 30 graus assim, ele leva mais de 2000 anos, 2100 e tantos anos. Então, mais ou menos na época do ano zero, esse ponto onde o Sol ele está o signo onde o Sol está quando eu tenho o equinócio de primavera, ele estava em Peixes. Antes disso, ele passou 2000 e tantos anos em Áries. Ali, mais ou menos no ano zero, ele passou para Peixes. E aí vai ficar ali mais 2000 e tantos anos. Então, é uma era. Por isso que a gente fala que a gente está na Era de Peixes. Ela começou ali em torno desse ano zero, que foi na época onde nasceu Jesus Cristo. Então, como que a gente pode ver o progresso da humanidade desses 2000 anos com relação a esse signo de Peixes? O peixe é um dos símbolos do cristianismo e tudo que tem a ver com a vida de Jesus tem muito a ver com o signo de Peixes, que é o sacrifício, é a abnegação, é o amor ao próximo, a fé. E Jesus, inclusive, era conhecido como pescador, então esse simbolismo do peixe tem muita coisa a ver. Então, como a gente vê essas eras como uma fase que a humanidade está passando, a gente costuma relacionar ao início do cristianismo e todos esses séculos depois, onde o cristianismo ali esteve presente. E esse ponto onde o Sol está, o signo onde o Sol está quando tem o equinócio de primavera, está para passar para Aquário, mas não passou ainda, porque ainda falta um tempão ainda. Isso vai acontecer, essa mudança para a Era de Aquário vai acontecer depois do ano 2100, 2100 e tanto, ou até depois disso. Então a gente não está ainda na Era de Aquário, mas se diz que alguns séculos antes da transição já é possível ver alguns sinais dessa próxima era que está para vir. Então a gente já observa algumas coisas. Então, por exemplo, a grande evolução da tecnologia, que é uma coisa que se relaciona a Aquário. Aquário também está relacionado à mudança de sistemas. Então a gente entende que vai ter uma grande mudança na forma como funciona o mundo, na forma como funcionam as sociedades, que a gente vai viver em sociedades mais igualitárias, que respeitam mais as minorias, onde a gente entende que cada um tem o seu lugar no planeta, que o planeta é de todos, que precisa haver ali uma cooperação entre todo mundo para viver melhor em sociedade. Então a gente já observa algumas coisas nesse sentido começando a acontecer nas últimas décadas em comparação com o que tinha antes. Mas ainda não é a Era de Aquário em si. A gente não tem ainda como saber o que exatamente vai acontecer, porque só depois do ano 2100 e tanto. Não é uma coisa que a gente vai observar na vida de cada indivíduo, é uma coisa global, uma coisa ali mais ampla. Bom, espero que eu tenha respondido a pergunta da pessoa que me mandou. E caso alguém queira me mandar alguma outra pergunta para eu responder aqui em vídeo, eu vou deixar os contatos na tela. E é isso. Beijo!